negar ele entrar no sistema de leitura não pode, porque, como você lembrou, está na lei de execução penal, que, como eu disse lá atrás, é uma lei já antiga, mas super moderna e voltada ao quê? A finalidade ético-moral da pena, ou seja, ressocializar, evitar, Fabiola, a reincidência. Sabe quanto que é o percentual de reincidência no Brasil, Fabiola? É assustador. Então o sujeito vai, fica lá trancafiado, fica num sistema fechado, progride e a reincidência beira a 90%. Então a pergunta, ficou fazendo lá encarcerado o quê? Então, a lei de execução penal estabelece esse programa de individualização. Agora, como é que começam os erros? O primeiro erro é esse tipo de benefício. Vai para a carceragem da Polícia Federal. É o sistema penitenciário? Evidentemente que não. Como é que faz? Qual é o programa de individualização de pena que tem lá? É nenhum. Então começam a ocorrer problemas. Problemas, você aponta um. Que tipo de leitura? Eu perguntaria, qual é o programa de individualização de pena que ele tem? Nenhum até agora. Que tipo de leitura? Se não tem um programa para emenda do Bolsonaro, para emenda, correção, ressocialização necessária do Bolsonaro, já que ele é um condenado com trânsito e julgado por delitos gravíssimos, tem esse programa? Não tem. Então tudo fica no improviso. E nesse improviso pode, evidentemente, aparecer um livro. Agora, pode censurar? Evidentemente que não pode censurar. O que precisa ver é se ele é adequado ao programa de ressocialização, que não existe para o Bolsonaro, como também não existe nos quartéis onde estão aqueles integrantes do núcleo duro lá do Bolsonaro, membros da organização criminosa do Bolsonaro. Então, tudo isso, o desenho. Mas ele travou bonitinho ali, ó. Travou. Travou bonitinho, daqui a pouquinho ele tá falando. Isso é muito importante a gente falar sobre isso e com seriedade, né? Esse programa de leitura no sistema prisional brasileiro é um programa que está disponível para todos os presos, tem muitas regras a serem cumpridas. A defesa de Bolsonaro pediu para que ele entre nessa regra. Agora resta saber a respeito disso, né, ô Sakamoto? Porque no sistema prisional, nos presídios brasileiros, há um acervo de livros lá, né? Há bibliotecas e eles podem pegar esses livros lá, tem que entregar a resenha, tem que ler o livro em até 30 dias, entregar a resenha em até 10 dias. Essa resenha vai ser tipo uma redação, né, que ele vai fazer. Isso vai ser analisado por uma comissão e aí vão dar o desconto para ele de 4 dias por livro. Vale a pena, né? Vale a pena. O programa ele é fundamental, tem muitos países que se beneficiam disso no Brasil inteiro. Eu deixaria só como recomendação do seguinte, o pessoal podia mandar para a Polícia Federal do Distrito Federal, não é a sede, a Polícia Federal do Distrito Federal, podia mandar lá para o Comando Militar, onde estão parte dos generais presos, né? Podia se escolher, eles podiam mandar para a Papuda, podia escolher a Papudinha, né? Podia verificar onde é que estão quem foi preso no comando do golpe, nos núcleos cruciais, onde é que estão presos, e o pessoal fazer doações de livros para o pessoal, porque aí o pessoal vai poder escolher. Eu já deixo algumas sugestões aqui. Podia mandar Resistência, do nosso colega aqui, Julian Fuchs, é um livro extraordinário sobre a ditadura. Podia mandar o K, na História de uma Busca, do Bernardo Kucinski, que é também um livro extraordinário sobre ditadura. Poderia mandar sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilian Schwartz, também é um livro importantíssimo para entender. Podia mandar O Poder Camuflado, do Fábio Vitor, né, do jornalista também falando sobre a questão dos militares. E podia mandar Como as Democracias Morrem, do Stephen Levinsky. Aí junta tudo isso, né? E, claro, desculpa se deixei alguém de fora, mas aí só para começar, você pode escolher. Tem uma campanha, bora fazer uma campanha, bora juntar esses livros e mandar lá onde está preso a cúpula do golpe. Talvez assim, na reflexão solitária de suas celas, eles possam aprender o que fizeram de errado.
Aliás, começam aqui várias e várias sugestões de livros para o Bolsonaro. O professor Mairovich, caiu aqui a ligação, o senhor estava concluindo o seu pensamento. Conclui aí para gente. Eu nem sei onde eu parei, viu? A hora que eu olhei para a tela, eu vi um bico assim, eu percebi que eu estava fora do ar. É interessante, né? Porque eles pegam a pior imagem, né? Que você Eu achei que tava bonitinho até. Não, Ficou não um é biquinho escolhido, assim, não é ó. escolhido não, Ficou Walter, é bonitinho. aleatório, Eu sei. é o que congelou, Eu parou gosto, assim. eu falo que a gente brinca de estátua, aí fica. Aí voltou. Você tá com um biquinho assim, ó, ficou bonitinho. Professor, mas vamos só retomar um pouquinho. O senhor estava falando que esse é um programa que existe no Brasil há muito tempo, tem muitas regras a serem cumpridas. Alexandre de Moraes não pode negar que Bolsonaro participe disso. O ponto aí, o Sakamoto estava até sugerindo alguns livros, as pessoas começam a sugerir livros aqui para o Bolsonaro. Esse ponto do livro em si, isso tem também que ser analisado pela justiça? Não é qualquer livro que vale? Veja, isso tem que estar dentro de um programa de individualização, de um programa de ressocialização. Precisa se ver, não é censura isso, é adequação ao programa de ressocialização. Existe isso? Não existe. Não o Bolsonaro está fora do sistema penitenciário erroneamente. É um privilégio. Por quê? Porque aí atenta à Constituição, que estabelece a igualdade e estabelece a finalidade ética da pena. Mas eu estava dizendo que eu já fui escalado pelo UOL, logo cedo o Carlos Henrique Padeiro já me mandou a mensagem que está esperando o artigo sobre isso. Assim que acabar o programa eu vou começar. Mas o ponto principal, já que não se tem isso, não tem um programa de individualização, o que vai acontecer? Esse tipo, direito à leitura tem. É importante essa regulamentação? Sim. Tem que, está escrito lá, ler o livro, ou seja, não tem livro para se desenhar, né? Então tem que ter a leitura, tem que ter a resenha, ou seja, onde se vai verificar o aproveitamento. Não basta ler, tem que compreender o que está lendo. Não é algo, olha, pegou o livro, faz uma leitura dinâmica. Não é isso. Tem que ter uma finalidade, um objetivo de essa leitura ser importante à ressocialização. Moraes tem que ouvir, tendo em vista que ele é o juiz da execução, tem uma execução fora do sistema penitenciário, portanto, cheio de buracos. Então, aparece o buraco. Como é que vai fazer com o livro? O Moraes vai decidir? Atenção, ouvido o Ministério Público, ouvido o procurador. Por quê? Porque ele é o fiscal do cumprimento da execução. Não é uma decisão arbitrária do Moraes. Ele tem que estabelecer um contraditório. A defesa pede, o fiscal da execução, o Ministério Público, opina e ele decide. Falou. O Moraes como fiscal do cumprimento da pena, a gente até discutiu aqui. Não, fiscal do Ministério Público. Mas em última instância, o juiz, o magistrado da execução penal, a gente até discutiu aqui que não deveria ser ele, mas por enquanto está ele. É ele, em última instância, que vai analisar as resenhas de livros do Bolsonaro? Ele vai decidir sobre controvérsias. Como eu disse, está fora do sistema. Ele tem um programa de individualização, o Sakamoto não tem. Então ali é tudo no improviso, tá? É no improviso. Ele já está no lugar errado, ele deveria estar dentro do sistema. Mas então é no improviso. No improviso surge a controvérsia. Ou seja, é apresentado um livro A. Tem biblioteca? Não tem. Então qual é a regra? É aceitar tudo. Agora, e aceitar tudo é adequado? Aí se estabelece a controvérsia. Um juiz é imparcial, ele está acima do interesse, no caso do Ministério Público, que quer a boa execução, e do preso, que quer também direitos. Então, o juiz da execução atua, a execução é um processo, o juiz está super partes, ele não fiscaliza a expiação, o cumprimento da pena. Ele vai
vai resolver os incidentes da execução. Isso se chama incidente da execução. Estou falando tudo isso com larga experiência, porque fui juiz de execução penal durante muitos anos. Então, é o processo incidente. O juiz não pode ter o protagonismo. A parte interessada, ou seja, o preso, o condenado, apresenta a sua pretensão, o fiscal do cumprimento da lei, que é o Ministério Público, no caso, o GONE, o procurador, debate, ou seja, mostra a sua posição, apresenta a sua posição. Sou contrária, por exemplo, porque o livro não vai ajudar na ressocialização. O livro, ao contrário, estimula a polarização. O livro é impróprio, ou seja, impróprio à ressocialização. E o juiz vai decidir sobre isso com imparcialidade. Portanto, e como você bem lembrou, Sakamoto bem lembrou como sempre, o quê? O Moraes não poderia ser o juiz da execução, né? Então, porque o juiz que condenou não pode ser o juiz da execução. Da mesma forma que o juiz que investigou não pode ser o juiz do processo. Então, pelo que a gente pode entender, as obras têm que ser analisadas pela justiça, porque as obras que estão, por exemplo, no presídio, elas estão lá, foram analisadas para estarem lá na biblioteca. É isso, então não é qualquer obra que Bolsonaro pode ler. Analisadas pela administração. Mas se ele estivesse numa penitenciária, a penitenciária tem o quê? Tem o responsável, o diretor do presídio. Ou seja, ele cuida do quê? Da expiação, do cumprimento da pena, dos programas de individualização, da disciplina interna. Então, é ele que decide, compete à administração penitenciária decidir. Ora, no caso, não tem administração penitenciária, não tem nem penitenciária. Então vai surgir um conflito. A defesa do preso quer determinado livro. O Ministério Público, como fiscal, tem que verificar da adequação e o juiz tem que decidir com imparcialidade.